Bom, queridos, eu quero trazer uma palavra a vocês a respeito de libertação total. Para você sempre saber qual é o tema de quinta-feira, lembrando que hoje a libertação total é o último tema do ciclo de 7. Você pode passar ali na frente, tem um banner ali na frente, ali do lado de fora, né? Onde você vai perceber que o próximo agora é cura divina. E eu estou combinando com o Dorival, ele está se preparando. Deus tem usado ele em umas curas poderosas lá em Piranga. E na quinta que vem, ele vai estar ministrando sobre cura divina aqui na igreja. E se você conhece algum doente, pode trazê-lo para que Deus possa manifestar o poder e curar essa pessoa. Nós vamos ler alguns textos, mas dentre os textos que nós vamos abrir, eu quero que você abra comigo, em primeiro lugar, em Romanos capítulo 8, que é o texto principal que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos falar um pouco de libertação no aspecto mais geral e depois vamos entrar no objetivo do tema dessa noite. Capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículos de número 20, versículo 21, que diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos dizer, na esperança, está muito fraco, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga comigo assim: a criação será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O projeto de Deus, queridos, olha para mim. O projeto de Deus, na teologia paulina, do apóstolo Paulo, é que existe uma liberdade, existe um padrão de liberdade, existe um nível de liberdade que Deus deseja que os filhos de Deus experimentem, e essa liberdade de forma plena se dará na ressurreição. De forma plena. Deus quer que você seja plenamente livre. E uma das coisas das quais você precisa se libertar é o seu corpo. É o seu corpo. O seu corpo, por melhor que ele esteja, tanto em questão de saúde quanto em questão de beleza, ele é o seu problema. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: o seu corpo, diga, é o seu problema. Diga para ele assim: Deus vai te libertar do seu corpo. Amém? Eu fico feliz quando eu olho para minha barriga e vejo que um dia ela não estará mais aqui. Deus vai me libertar dessa barriga, definitivamente. Viu, João? Lá no céu você não vai ser careca. Viu, Carlinhos? Amém? Viu, César? O desejo de Deus, esse é o desejo de Deus, que a gente seja plenamente livre, completamente livre. E o apóstolo Paulo falando de que a própria criação está sujeita a uma condição de cativeiro, ele diz que nessa esperança de que a própria natureza a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse texto é muito legal. Eu gosto do texto na sequência que fala o seguinte: que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O desejo de Deus é que você seja livre.
O desejo de Deus não é que você apenas seja crente, não é que você melhore sua vida em alguma área, não é que você se sinta bem, em paz, consiga ter uma noite de sono tranquila, ou que você não sinta dor nenhuma no seu corpo, ou que você consiga todos os seus objetivos de vida. Isso tudo é bom para Deus, Deus se alegra com isso. Mas o desejo de Deus é que você seja aquilo que Deus desejou que você fosse, desde antes da fundação do mundo. Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando em que você se torne aquilo que Ele idealizou lá na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ele está trabalhando na tua santidade, Ele está trabalhando no teu crescimento espiritual, Ele está trabalhando na tua fé, Ele está te preparando para que você atinja um nível de excelência no que diz respeito aos planos eternos dele. E aí, por isso, nós vamos analisar algumas coisas que são obstáculos, que são impedimentos, e são coisas que precisam sair da nossa vida. Precisamos ser livres delas, precisamos de libertação total. É claro que eu poderia falar de muitas coisas. Eu creio que amanhã, no culto na abertura do Geração Viva, eu vou falar de cinco cativeiros que precisamos ser livres para que possamos ser uma geração viva. Nós vamos nos libertar de 5 cativeiros, ou pelo menos vamos estudar esses cativeiros. Talvez você já tenha se livrado deles, mas muita gente talvez não tenha se livrado desse cativeiro. Mas hoje eu quero falar de algumas coisas espirituais das quais precisamos estar livres. O primeiro deles encontra-se em Lucas capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17. A gente não quer admitir muitas vezes que o diabo é a causa de muitos dos problemas que assolam a humanidade. Nem sempre a gente quer admitir isso. Nem sempre a gente quer aceitar. A religião não quer aceitar, a ciência não quer aceitar, e talvez alguns crentes não queiram aceitar. Eu mesmo, nas experiências que eu tive na minha casa com filhos, com enfermidades, com problemas diversos, eu me recusava a crer que o demônio era a causa dos problemas na casa de um pastor. Falei, em casa não, de jeito nenhum. Até que Deus me mostrou, até que eu entendi claramente que eu estava sendo vítima de uma investida pesada do diabo, e que a minha indiferença não estava ajudando em nada no meu crescimento. Eu precisei entender que, além de tudo que Jesus fez na cruz, eu preciso crer no que a palavra de Deus diz, que eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja de mim. Eu preciso declarar guerra contra Satanás. Eu preciso estabelecer a minha postura de libertação que Cristo conquistou na cruz para mim, se eu quiser ser verdadeiramente livre. Porque uma das coisas que atrapalham a minha libertação é a passividade, é a omissão, é a indiferença ao que Deus diz e ao que o diabo faz. A Bíblia não diz, seja tranquilo, indiferente a tudo que o diabo faz, e ele vai desistir de você. Não, o diabo, ele não desiste de ninguém. A menos que você estabeleça um limite, ele vai querer te perturbar de alguma maneira. E a Bíblia conta em Lucas capítulo 13, a respeito de uma mulher enferma. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 13, você verá uma experiência interessante, embora seja conhecida. O versículo 10 diz assim: ora, no sábado ensinava Jesus na sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Diga comigo, espírito de enfermidade. E a Bíblia diz, e havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado.
Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás fazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O texto já é autoexplicativo, mas eu quero enfatizar pelo menos duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é que Jesus deixa bem claro que o cativeiro no qual essa mulher se encontrava há 18 anos era um espírito de enfermidade. Então existem enfermidades e espíritos de enfermidades. Eu estava conversando hoje com o Dr. Geraldo Magela, lá de Belo Horizonte, que é um cardiologista, e esse médico, ele é crente, já teve a oportunidade de expulsar demônios de autoridades do poder judiciário, juízes, desembargador, inclusive, e ele estava mostrando, através da entrevista que ele deu no rádio, que a medicina não consegue estabelecer quando uma pessoa está possessa de um demônio. Ela diz que é um tipo de êxtase, é um tipo quase que um transtorno bipolar, uma coisa desse tipo, mas ela não consegue dizer é demônio, porque ela não consegue criar um meio de tratar esse problema. Mas ele, como médico, disse o seguinte: olha, existem casos que só Deus pode curar. Ele diz, a medicina não diz que é um demônio, mas a medicina diz que a fé resolve o problema de muitas pessoas. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: existem enfermidades que são causadas por espíritos de enfermidade. Na quinta-feira mesmo a gente estava aqui orando, né, eu esqueci o nome da senhora, Efigênia, não é, Imaculada. E ela estava com uma dor muito forte na perna, não foi? E aquela dor foi embora instantaneamente, porque era um espírito de enfermidade. Existem enfermidades que são físicas, são causadas pelo desgaste natural do corpo, pelo mau uso do corpo, por coisas ligadas ao próprio funcionamento do corpo, que Jesus também tem poder para curar, mas Jesus deixa bem claro que esta mulher estava num cativeiro, e esse cativeiro se chamava espírito de enfermidade. Então, queridos, muitas vezes você vai ver pessoas presas em cativeiros desse tipo, e a Bíblia diz que ela ficou 18 anos presa. Significa que uma pessoa pode ir à sinagoga, pode ir a um lugar de culto, pode ir a uma igreja durante anos e continuar presa por um espírito de enfermidade se alguém não expulsá-lo. Não é isso que a gente está percebendo aqui? Ela pode vir à igreja, assistir o culto, cantar, às vezes na hora de levantar a mão, ai, né? Aí está lá, Emanuel. Aí depois, amém, consegui cantar, né? Está sofrendo, mas está cantando. Mas sabe de uma coisa? Esse cativeiro pode ser encerrado na vida de uma pessoa se alguém, ou se ela mesma, ou se uma outra pessoa expulsar esse demônio da vida da pessoa. Então, a teologia entra em parafusos nessa hora, porque a gente sabe que uma pessoa crente não pode ficar endemoniada. Teologicamente não pode, mas eu já expulsei muito demônio de crente. Como é que faz isso? Como é que explica isso? Porque na verdade, queridos, os demônios entram nas pessoas por causa de pecados, por causa de brechas, por causa de ilegalidades, por causa de autoestima baixa, por causa de inveja, por causa de uma infinidade de aberturas que as pessoas dão para esses demônios. Então nessas horas, se eles entraram, eles precisam sair. É claro que quando o demônio está numa pessoa, a presença de Deus não está ali. Quero te dar um outro exemplo que a Bíblia nos apresenta. Em duas situações, eu não vou ler o texto, mas em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia conta a história de Abraão, que estava indo em direção ao Egito por causa
de um problema de fome que estava tendo na região onde ele estava. E a Bíblia diz que ele desceu ao Egito e lá ele falou uma mentira. Ele chegou dizendo: olha, esta mulher não é a minha mulher, ela é minha irmã. E o faraó do Egito, daqueles dias, olhou para Sara e viu que era uma irmã bonitona. E era comum os reis, os faraós, os grandes governantes, encherem o seu harém de mulheres. Quando ele viu aquela mulher bonita, ele falou: vou pegar para mim antes que um outro homem pegue. E ele então pegou aquela mulher e levou para o seu harém. A Bíblia diz que Deus feriu o Egito com muita praga, com muitos tipos de praga, porque Faraó pegou uma mulher que não lhe pertencia. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Existem coisas que nós fazemos que atraem demônios. Existem pecados que são praticados, existem brechas que são dadas. Às vezes é um adultério que a pessoa comete, às vezes é uma cobiça qualquer que a pessoa comete, ou às vezes ela pega alguma coisa que pertence a uma outra pessoa, seja uma coisa de valor ou não, seja o que for. Mas a Bíblia está mostrando que Faraó pegou a mulher de Abraão e o Egito foi ferido com muitas pragas. E a Bíblia diz que Abraão teve que orar a Deus para que essa situação mudasse. Então às vezes a gente não entende por que quando a gente começa a namorar uma determinada pessoa, a vida da gente bagunça. Já acontece, você conhece alguém que já viveu isso? Eu me lembro de uma pessoa que começou a namorar um rapaz que ficou endemoniado muitas vezes aqui na igreja. Quando ela começou a namorar esse rapaz, eu falei assim: olha, esse cara vai acabar com você, vai destruir sua vida. E ela: não, pastor, eu estou até evangelizando ele. Eu falei: então você só evangeliza ele, mas não beija na boca dele, não agarra ele, não deixa ele passar a mão em você. Eu falei: deixa jeito com ela, porque isso vai dar problema para você. E aí ela deixou. Daí a pouco o demônio que estava nele entrou na vida dessa menina. Não, ela não chegou a ficar possessa, mas ela perdeu quase tudo que ela tinha. Aquele espírito de miséria que estava sobre a vida dele passou para ela, e o relacionamento acabou rapidinho, mas o problema ficou na vida dela. Ela custou se reerguer. Na verdade ela está se reerguendo ainda. Ela não está aqui conosco hoje, mas ela está se reerguendo. É uma pessoa especial, não é uma pessoa ruim, não é porque ela é má que o diabo a atacou, mas é porque ela fez algo que deu lugar aos demônios. Às vezes a pessoa, eu conto isso aqui às vezes nos trabalhos de libertação que a gente faz, e as pessoas acham que a gente é exagerado demais, mas eu me lembro de um amigo que eu tinha em Vitória, que era mulherengo, que as mulheres gostavam dele, juntavam muitas mulheres em volta dele, e um dia ele virou gay, e ele começou a gostar de homem. As mulheres vinham a ele e ele não queria, ele gostava de homem agora. Por que isso aconteceu? Porque em algum momento alguma pombagira daquela bem violenta que estava em alguém entrou nele e mudou a polaridade sexual dele, e ele passou a gostar de homem. Isso pode acontecer? É claro que pode. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que fica trazendo demônios para a sua vida, para o seu corpo. A Bíblia fala claramente a respeito da ação de demônios na vida das pessoas. Então a Bíblia fala que Deus libertou essa mulher que ficou 18 anos cativa por um demônio. Então isso quer dizer o seguinte: um demônio pode oprimir uma pessoa por anos seguidos, pode atrasar a vida financeira dessa pessoa, pode atrapalhar os relacionamentos dessa pessoa, pode atrapalhar a vida profissional dessa pessoa, pode atrasar a vida dela em alguma área, porque ele está ali presente para escravizar. Cativeiro não é lugar de conquista. Talvez uma pessoa lá dentro da cadeia, o que ele faz? Ele faz um barquinho, né? Faz aquelas coisinhas que um preso faz, a conta de comprar um cigarrinho, a conta de comprar alguma coisinha que ele necessite ali para o dia a dia dele, mas ele não sai dali próspero, né? Ele não sai dali bem sucedido. Talvez uma ou outra pessoa na história tenha tido uma boa ideia e saiu de lá e se deu bem na vida, mas cativeiro não é lugar de prosperidade. Satanás mantém as pessoas cativas para que elas não cresçam, para que elas não andem para frente, para que elas não conquistem, para que elas não avancem na vida. E a Bíblia diz que essa mulher gastou 18 anos dela cativa,
E aqui nessa história que eu estou contando para você, Faraó levou a mulher de Abraão para a casa dele, e naquela noite Deus feriu o Egito com toda sorte de pragas. Na mesma noite a coisa começou a mudar na vida dele. Então, queridos, às vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer uma coisa errada aqui, e daqui 2 anos, daqui 10 anos, se começar a piorar, eu volto atrás. Mas tem coisa que é na hora, você faz agora e a recompensa já vem imediatamente. Foi o que aconteceu. A Bíblia fala que mais tarde, quando Sara tinha 90 anos, 90 anos, não tem nenhuma mulher aqui de 90 anos, ela ainda era bonitona, ela ainda chamava a atenção de reis, de monarcas. A Bíblia diz que Abraão estava descendo a Gerar, uma região também ali próxima ao Egito. O varão já esteve lá perto? Já esteve em Gerar, varão? Já esteve lá perto? Então, ele estava descendo a Gerar, e a Bíblia diz que era uma região dos filisteus, e a Bíblia fala que uma pessoa de uma função, talvez de monarquia também, um governador, de nome Abimeleque, mas eu creio que isso era mais um título do que um nome. Ele viu Sara com 90 anos e pegou Sara para ele. Falou: essa mulher ainda está bonitona, eu vou levar para o meu harém. 90 anos, hein? Deus vai te ungir, viu, irmãs? Para estar com 90 anos, chamando a atenção de reis. Amém? Pelo menos do seu rei, né? Do seu marido, em nome de Jesus. Então, olha só, a Bíblia fala que ele pegou essa mulher e levou para a casa dele, para o espaço da casa dele, porque primeiro a mulher passava por um tratamento para depois encontrar com o rei. Levou para a casa dele, e a Bíblia diz que naquela noite Deus feriu todas as mulheres e feriu todo mundo. Todo mundo foi atingido. Lá no capítulo 20, se eu não me engano, de Gênesis, capítulo 20 de Gênesis. E a Bíblia fala que Deus visita esse Abimeleque em sonho e fala assim: olha, o que você fez é terrível. E olha que Sara estava há 1 ano de ter Isaac. Ela não sabia que ela teria Isaac há 1 ano, logo em seguida, daí 1 ano ela teria Isaac. Ela estava próximo demais da promessa, e quase que o diabo vai lá e atrapalha todo o projeto de Deus. Então naquela noite Deus visita Abimeleque em sonho e fala: olha, você fez algo terrível, você pegou a mulher de Abraão, por isso eu estou ferindo todo mundo, vai morrer todo mundo no seu reino. E aí esse cara acorda de madrugada e sai correndo e começa a dar presente para Abraão. E Deus falou com ele assim: e tem uma coisa, pede ele para orar para você, porque ele é profeta. Peça a ele que ore para você, porque ele é profeta, e ele vai orar e eu vou fazer o mal cessar. Então Abimeleque se converteu naquela noite. Naquela noite ele pegou presente, oferta, dízimo, foi lá e levou para Abraão. E daí a pouco ele dá presente para Abraão e fala: ora por mim, porque você é profeta, você vai orar e Deus vai mudar a sua história. Sabe, querido, às vezes a gente não sabe o que está atrasando a vida da gente. Pegou só a mulher de Abraão. Você sabe que às vezes você pega a mulher de alguém, pega o marido de alguém? Não, pastor, nunca fiz isso. Talvez você já fez. Às vezes você pega o pastor e começa a falar mal do pastor. De vez em quando eu escuto algumas coisas. Eu quero que você saiba de uma coisa: se você está aqui, eu já te perdoei. Antes de você pensar em fazer, eu já liberei perdão para todo mundo, porque eu não me prendo a essas coisas que eu escuto. Mas às vezes eu escuto algumas coisas: o pastor falou não sei o que, o pastor fez isso, isso e isso. E eu fico pensando o seguinte: olha, gente, quem tem feito isso está apenas chamando os demônios para destruir sua vida. A Bíblia fala assim: não amaldiçoes o rei. A Bíblia fala isso. É claro que eu não sou rei, mas eu sou autoridade espiritual. A pessoa abre a boca, empresta a boca para o diabo, a outra empresta o ouvido para escutar aquilo que a pessoa está falando, e aí o diabo atinge um e atinge o outro, porque a que ouve fica triste, e a que fala fica debaixo de maldição. É ou não é? Então as pessoas pegam a esposa do pastor, pega não sei quem da igreja, do louvor, pega não sei quem de algum lugar e começa e o diabo vem. Você pode ter certeza de pastor, mas o que eu falei era verdade, o que eu falei fazia sentido, o que eu falei, não importa. Não virá sobre você o Espírito Santo quando você estiver fazendo isso.
Você não vai ficar cheio do Espírito Santo. Eu vou falar mal de alguém aqui agora, o Espírito Santo vai me encher. Vai? Quem acha que vai? Alguém aqui acha que vai ficar cheio do Espírito Santo? Porque isso não agrada a Deus. Então a Bíblia fala que pegaram a mulher de Abraão e veio a maldição. Alguém pega alguma coisa e começa a falar mal, começa a amaldiçoar, começa a aprontar aqui e ali, e o diabo se instala para trazer maldição. Eu não me importo que você fale mal de mim, pode falar à vontade. Eu tenho paz com Deus em relação a quem eu sou. Eu nem sei se tem alguém falando mal de mim recentemente. Eu já ouvi no passado, algum tempo atrás. Mas entenda uma coisa, eu amo vocês, e eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Então eu olho para o meu alvo. Agora, quem se utiliza da sua boca, da sua voz para fazer isso, está chamando maldição em sua vida, está chamando o mal para você. Então acaba não entendendo por que as coisas não mudam, por que a vida não melhora, por que a luta não passa, por que parece que quanto mais você ora, mais assombração te aparece, quanto mais você serve, mais a coisa complica, porque a boca está trazendo maldição. A Bíblia fala que nós somos enredados pelas próprias palavras da nossa boca. Então temos que tomar cuidado, queridos. Em nome de Jesus, precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que Abraão teve que orar para que esse mal fosse encerrado, para que esse mal fosse finalizado na vida daquele povo. Olha bem, a última coisa que eu quero te falar sobre cativeiro, para a gente entrar no tema da libertação e finalizar, está em Juízes, no capítulo 1, no versículo de 1 a 7. A Bíblia fala de um tempo em que Josué já havia conquistado a terra, de um tempo em que Josué já havia estabelecido cada tribo nos seus devidos lugares, mas ainda havia algumas conquistas localizadas para serem feitas. E eu vou falar um pouco disso amanhã, mas eu quero só te dar uma palavra a respeito de um principado que escraviza muitas pessoas. E muita gente não sabe que está debaixo de príncipes assim. Então a Bíblia diz que Judá saiu a pelejar, conquistou, estabeleceu o seu reino. Judá era uma tribo descendente de Judá. E a Bíblia diz que eles foram conquistando até que eles chegaram no lugar chamado Bezeque. Diga comigo, Bezeque. Tem que dizer forte, irmão. Diga, Bezeque. Amém. E aí a Bíblia fala que lá eles encontraram um rei chamado Adoni-Bezeque. Diga de novo, Adoni-Bezeque. Sabe o que é Adoni-Bezeque? O nome é Deus de Bezeque. O nome significa Deus de Bezeque. E o que isso tem a ver, pastor? Isso é muito interessante, porque ele era um Deus da localidade, ou seja, ele era temido como um Deus da localidade. As pessoas tinham pavor desse Deus, desse homem. As pessoas tinham medo dele, não apenas as pessoas, mas os próprios reis tinham medo dele, porque esse rei, ele tinha o hábito de cortar os polegares e o dedão do pé de todos os reis que ele prendia. Ele cortava, não é isso? Os polegares e o dedão do pé. Por que ele fazia isso? Por duas razões. Primeiro, isso era um tipo de mutilação. E depois, porque uma pessoa sem polegar não podia pegar a espada. Tenta pegar a espada só assim, ó. Tenta. Consegue? Tem jeito? Sem o polegar? Não tem jeito. Tenta ficar em pé, sem o polegar. É possível? Você fica todo... Você não consegue. Você perde o equilíbrio. Ele fazia isso. A Bíblia diz que ele tinha 70 reis debaixo da mesa da casa dele, da casa real, que viviam de migalhas debaixo da mesa dele, na casa dele. Esse Deus de Bezeque é um Deus que tira a capacidade das pessoas de lutar, que tira a capacidade das pessoas de empunhar a espada e de oferecer resistência, e faz com que uma pessoa que tinha todo o potencial de governo, porque são reis, viverem de esmola, de migalha.
faz com que as pessoas que têm todo o potencial de crescer, de conquistar, de estabelecer territórios e de ser alguém, porque polegar fala da sua digital, da sua identidade, e todos esses reis eram reis, tinham reino, tinham identidade, tinham o seu governo, mas ao perder o polegar e o dedão, eles perderam o reino, eles perderam a glória do reino, eles perderam tudo que tinham e foram viver de migalha na casa de Adoni-Bezeque. Tem tanta gente vivendo na casa de Adoni-Bezeque, tem tanta gente sendo escravizado por Adoni-Bezeque. A pessoa não consegue lutar contra um pensamento que vem contra ela. Estou desanimado, não vou na igreja hoje não. É mesmo, não vou não, vou ficar. Eu não sei, eu acho que esse casamento não vai para frente não, vou largar ele, vou largar ela. Desiste. Não consigo ir para frente nesse trabalho, não consegue lutar contra um pensamento, não consegue lutar contra uma resistência qualquer que vem, a mínima que seja, derruba a pessoa, a mínima que seja, acaba com a pessoa, a mínima tentação que vem, que seja, destrói a pessoa. Sabe por quê? Porque não tem capacidade de empunhar a espada. Existem reis dessa maneira, existe um principado que tira a capacidade das pessoas de lutar. Mas sabe de uma coisa? A tribo de Judá invadiu aquele território e destruiu Adoni-Bezeque. Sabe quem é da tribo de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele invadiu o território de Adoni-Bezeque e o derrotou. E a Bíblia diz que os polegares de Adoni-Bezeque foram cortados. E ele morreu em Jerusalém. Sabe o que Deus vai fazer com Adoni-Bezeque, queridos? Deus vai fazer o mesmo que ele fazia com os seus oponentes. Vai arrancar os polegares dele, vai derrotá-lo, vai matá-lo, para que ele não impeça você de lutar e de vencer. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala nesse texto que quando cortaram os polegares de Adoni-Bezeque, ele falou assim: da maneira como eu fazia com os reis, os 70 que estão na minha casa vivendo de migalha, Deus me fez. Você crê que Deus vai fazer isso com ele também? Em nome de Jesus? Querido, Deus não te chamou para ser cativo de nada e de ninguém. Deixa eu te mostrar algumas coisas poderosas aqui a respeito da sua libertação. Tem muita gente que podia estar muito além e não está, porque está deixando Adoni-Bezeque oprimi-lo. Está vivendo de migalhas e não precisava viver de migalhas. Você tem uma identidade, você é rei, você não foi feito para viver debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Você tem uma identidade, Deus quer te colocar em posição de honra, e quem vai te libertar é a tribo de Judá, é Jesus. Amém? Ele já fez isso por você, ele já entrou no território, já vingou Adoni-Bezeque. Entenda uma coisa, não sei qual é o cativeiro que está te prendendo, se é que você está preso, mas entenda uma coisa: a sua vitória está no leão da tribo de Judá. A sua vitória está em Jesus. A Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, que o projeto de Deus é a glória da liberdade dos filhos de Deus para você. Deus quer te libertar, Deus quer te colocar na glória da liberdade, Deus quer te colocar num estado de glória, num estado muito diferente do que você se encontra. A gente já tem falado da glória aqui, e muitas pessoas têm entendido que glória é kabod, e kabod significa cultura, peso, que é o mesmo que cultura. Significa que Deus quer te tirar do cativeiro da mentalidade que você vive e te colocar numa cultura diferente, numa maneira de pensar diferente, num estilo de vida diferente, numa visão diferente, numa condição diferente, porque o que vai mudar a sua história é a mudança que Deus vai fazer em você, porque mudando você, as coisas mudam à sua volta. Então a Bíblia diz que o desejo de Deus é a glória da liberdade dos filhos de Deus. Em Romanos 8, 21, foi isso que nós entendemos. E aí, a gente aprende que o novo modo de vida na qual você deve viver é de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um projeto para você, e Ele quer te dar um novo modo de vida, e esse modo de vida está em linha com a vontade dEle. Agora,
Veja bem, a Bíblia fala em João 8,32, que é um texto que a gente conhece, que se o Filho, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Então a liberdade ou a libertação, ela vem por meio da verdade, e a verdade não é apenas um conjunto de informações que vão libertar você, mas é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. É Jesus que produz essa libertação. Então o texto diz: conhecereis a verdade. O que eu tenho que conhecer para eu ser liberto? Conhecereis Jesus, e Jesus te libertará. Essa é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer Jesus, você não vai ficar cativo nem um dia mais. Pastor, mas eu sou crente, eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas se você conhecê-lo, você não vai ficar cativo. Se você conhecer Jesus, se você tiver intimidade com Ele, se você deixar Ele ser o Senhor da sua vida, se você entregar a Ele a sua vida totalmente, se você depender dEle completamente, você não será cativo nunca mais. O cativeiro que te escraviza muitas vezes é a ausência do conhecimento pleno da verdade. Quando você conhece Jesus, quando você tem intimidade com Ele, acabou o cativeiro, acabou todo o cativeiro. Mas a Bíblia fala que essa libertação, ela já aconteceu, ela está acontecendo e ela vai acontecer. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 3, para a gente encerrar. Estou sendo rápido hoje, né? Capítulo 3 de 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quantos aqui conhecem Jesus? Todo mundo conhece? Beleza. Então vamos entender isso. O texto diz: o Senhor é o Espírito. Lembra que eu disse que a verdade é Jesus? A verdade é Jesus. E o texto aqui diz que o Senhor Jesus é o Espírito. Mas o Espírito não é o Espírito Santo? Como relacionar isso? A Bíblia deixa bem claro, querido, que o Espírito Santo viria para revelar Jesus, não é isso? Lá em João 16, João 14, João 16. Então, Jesus é a verdade, e essa verdade é evidenciada na igreja por meio do Espírito. O Espírito Santo vem e ele age aqui na igreja, mas ele age aí na sua vida, onde você estiver. Então, o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo vem para trazer Jesus, e aí ele começa a comunicar Jesus no seu coração, e você começa a se importar com ele. Você que não tinha hábito de orar, começa a orar. E começando a orar, você começa a ter vontade de ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, você começa a descobrir o pecado, porque o texto diz que todos nós, contemplando, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha bem, você começa a ter interesse pela palavra, e o seu rosto começa a ficar desvendado, porque o rosto de muita gente está vendado. Ele não consegue enxergar o que Deus quer que ele enxergue. Ele enxerga o pecado do outro, ele enxerga o problema em alguém, ele enxerga o problema na igreja, ele enxerga o problema em qualquer lugar, mas ele não consegue enxergar o problema nele. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: querido, o seu maior problema, fala com ele, é o véu que está no seu rosto. Diga isso para ele, com certeza. Sabe por quê, queridos? Entenda uma coisa: Deus vai tirar o véu da sua vida, pode ter certeza disso. Deus vai tirar o véu, porque o padrão de vida que Deus tem para você não é um padrão de vida
de crente comum, normal. Deus não quer que você seja uma pessoa, um bom religioso, não. Deus não quer que você seja um bom crente apenas, não. Deus quer que você se pareça com Cristo. Deus quer fazer de você algo e alguém que tenha a imagem e a semelhança dele. Mas há muitas pessoas que ainda estão com o rosto vendado. E essas pessoas contemplam Jesus com o rosto vendado. Essas pessoas tem dia que tem uma natureza, uma expressão que não tem nada a ver com Jesus. É possível encontrarmos crentes parecidos com o capeta. Como uma pessoa pode se parecer com o capeta? Depende do dia. Hoje, por exemplo, eu estava lá em casa e eu não sei, eu fui contar uma história para a Luciene. E a Luciene falou assim: meu filho, anda, olha a hora, o culto, daqui a pouco. E aí eu fui e dei uma patada nela. Um coice assim. E aí fui tomar meu banho com meu coicezinho. Ela foi para lá e eu fui tomar meu banhozinho. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, você está na carne, está fedendo, cheiro de morte, cheiro de morte, cheiro de morte. Essa é a carne, isso não é o Espírito. E aí depois eu precisei de chegar para ela, como já deveria ter feito em outras vezes, quando eu estava na carne, nem percebi, parece que eu estava tão na carne, que o Espírito nem falou comigo que eu estava na carne. Eu tive que chegar para ela e falar: me perdoa porque eu falei demais, eu agi de maneira errada. Eu nem falei muito, mas o Espírito, ele sente quando você está mais aberto, ele sente quando você o entristece. Então, queridos, é esse tipo de coisa que começa a fazer com que as pessoas se pareçam com o demônio. Chega uma hora que elas estão cheias de inveja, chega uma hora que elas estão cheias de prostituição nos olhos, na mente, chega uma hora que elas estão cheias de ira, chega uma hora que elas estão cheias de obras da carne que não são do Espírito Santo, e isso é cheiro de morte. E a Bíblia diz o seguinte, que o projeto de Deus é que você entenda que o Senhor é o Espírito. Que o Senhor é o Espírito. E entenda uma coisa: quando você entende que o Senhor é o Espírito, você vai entender que Jesus não precisa estar aqui em carne e osso para Ele estar aqui. Ele está aqui se revelando através do Espírito. E se o Senhor está aqui, vai haver liberdade. Se o Senhor está aqui, você será livre. E aí Ele vai trabalhar da seguinte maneira: Ele vai remover o véu, Ele vai tirar o véu para que você enxergue a verdade, para que você veja quem é Jesus. E aí, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a cultura do Senhor. Quando você começar a contemplar como por espelho a cultura do Senhor, você olha para você e você não parece com Ele. Aí você começa a mirar a cultura do Senhor, o peso da glória do Senhor. E você começa a entender aquilo pelo Espírito, e começa a assimilar, e começa a se envolver com aquela cultura. De repente você começa a ser transformado de glória em glória, de revelação em revelação, de palavras novas em palavras novas, de cultura nova em cultura nova. Você vai sendo revelado, vai sendo iluminado pela palavra de Deus, até que o texto diz: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como eu serei liberto plenamente? O Espírito Santo vai me revelando coisas novas. Eu vou conhecendo o Senhor. À medida que eu vou contemplando o Senhor, a contemplação dessa glória vai me transformando em alguém parecido com Jesus. Isso é libertação total. Isso é libertação total. Você passa a se parecer com Jesus. A palavra dele não está apenas na sua boca, ela está na sua vida. Você se torna alguém como a palavra dele. Alguém olha para você e vê a palavra dele em você, não na sua boca, na sua vida. Alguém vê santidade na sua vida, alguém vê fé na sua vida. Alguém pode olhar para a Adriana e falar assim: gente, depois que eu conversei com a Adriana eu fiquei cheio de fé. Sabe por quê? Porque ela é fé.
ela está cheia de fé. Eu converso com uma outra pessoa e de repente eu recebo cura. Eu cumprimentei uma pessoa e recebi cura. Sabe por quê? Porque ela é cura. A palavra cura está nela, impregnada nela. E se ela tocou em alguém, ela conversou com alguém, a cura brotou, porque Cristo revelou cura na vida dessa pessoa. Às vezes, eu me lembro que eu estava aqui em alguns momentos da história dessa igreja, e às vezes eu começava a cantar, eu começava a falar alguma coisa, e de repente alguém começava a chorar lá, porque Deus estava ministrando ao coração dessa pessoa, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas a vida de Deus estava fluindo na vida daquela pessoa. É exatamente isso que é estar livre, é exatamente isso que é dar lugar ao Espírito para viver em liberdade. A cultura do céu entra em você, e você começa a exalar essa cultura por onde você passa, e aí, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Ninguém vai ficar preso, ninguém vai ficar cativo, ninguém vai sofrer dano de maldição, ninguém vai ser escravo de nada, porque o Espírito de Deus traz liberdade. Fica de pé nesse momento um pouco, por favor. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus está em você? Estará. Parece que está em algumas aqui, algumas pessoas. Você crê que o Espírito está em você? Amém. Então vai haver liberdade. Se você entrou aqui pesado, com pensamentos que te perturbam, se o Espírito de Deus está em você, você será livre. Se você tem um vício do qual você não conseguiu se livrar ainda, o Espírito de Deus quer te libertar hoje, no poder do nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Hoje eu pedi o Dorival para vir aqui ungir todas as cadeiras, ungir o chão, tudo ungido aí. Exatamente porque eu quero ver Deus fazer obras grandes na vida de pessoas aqui. Vou pedir para que remova o púlpito daqui. Alguém, por favor, tira para mim o púlpito daqui. Nós vamos... Tem alguma pessoa que está se sentindo cativa de alguma forma em alguma área da sua vida? Eu quero te chamar para vir aqui à frente. Pode ser na área financeira, na saúde, no relacionamento, qualquer área. Você sente que está preso, ou sente que está presa, está preso em algum vício, está preso por algum pensamento, alguma coisa assim. Vem aqui na frente. Quero chamar aqui o Dorival, algum outro líder que está aqui. Rosilene, por favor, Tereza. Nós vamos orar por você. Se você sente que está preso, quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir. Reinaldo também pode ajudar aqui, Reinaldo. Uma Beth. Do teu poder, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transforma. As pessoas que vão ungir, vem aqui receber o óleo. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Deus quer te tocar hoje com poder. Deus quer liberar a unção sobre você. Teu poder para curar as cadeias. Calabasura e calabana. Feche seus olhos. Com agir e
quero que o pessoal comece apenas a ungir todos primeiro. Depois nós vamos ministrar sobre eles. Unja todos. Pode ungir todos. Em nome de Jesus nós te ungimos nessa noite. Nós te ungimos. Calabassuri cantarabacharabaná. Deus quer te tocar com poder agora. Nós te ungimos no nome de Jesus. Seja ungido pelo poder de Deus. Você vai ser tocado hoje de uma maneira poderosa. Pronto pra sentir Calabassuri cantarabachei e receber Reherebassuri o calabassuri teu rabaná. poder. E calabassuri cantaramanai. Deus te toca nessa noite com poder. Além do véu, eu quero estar. Pode fechar seus olhos. Não tenha medo. Ricalabassuri calamanai. Deixa Deus te tocar com poder nessa noite. Deixa Deus te tocar com poder. Ele quer mudar a sua história. Pode fechar os olhos, querido. Deixa Deus te tocar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar. Hoje é dia de cura, de libertação. É dia de milagre. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça nesse momento. Sem medo, não tenha medo. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Poder no nome de Jesus nesse lugar. Coloca a tua mão sobre a sua cabeça e fica quieto. Deixa Deus te tocar com poder agora. Pai, eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece. Eu não sei, ó Deus, se há um Adoni-Bezeque escravizando alguém aqui. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor pegue do teu poder e coloque sobre essa cabeça agora. 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 Poder. De querer baixura barrai, andagassura barra. Coloca do teu poder, do teu fogo. 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 Toda escravidão, toda perda de identidade, toda mutilação, de querer baixar a manaharabaxê, todo o efeito produzido por Adoni-Bezeque, esse principado, derehai, andaraharabaxô, cantaramanahi, toda opressão, causando enfermidade, causando miséria, causando confusões, escravidão, cativeiro, causando enfermidades diversas, problemas conjugais, seja qual for o problema, causado por qualquer tipo de demônio, na autoridade do nome de Jesus, poder de Deus, opere agora, opere agora, opere agora. Eu ordeno no nome de Jesus que todo domínio do inferno contra essa vida, no mundo espiritual, no corpo, fora do corpo, maldição hereditária, maldições proferidas e autoproferidas, vícios, escravidão em qualquer área que seja, eu te mando agora,
agora, em nome de Jesus. Junta tudo aí que é teu. Todo mal, toda insônia, toda dor, toda perturbação, todo pesadelo de noite, em nome de Jesus. Toda esterilidade, toda pobreza, escassez e miséria, toda porta fechada, junta tudo que tu tens colocado nessa vida, todo problema mental, emocional, psicológico, todo problema sentimental, em nome de Jesus, financeiro, junta tudo que é teu aí, junta toda dor nos ossos, nas juntas, na cabeça, no corpo, na carne, nos músculos, nos órgãos internos, vai juntando aí, todo espírito de enfermidade, de câncer, todo espírito de câncer, vai juntando tudo aí que é teu, vai juntando, em nome de Jesus eu te mando agora, espírito do inferno, você não tem mais poder nessa vida, é chegado o reino de Deus sobre essa vida, em nome de Jesus, vem poder, e toca essa vida agora, toca, 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 toca com fogo, 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 vai queimando todo mal, vai queimando todo mal agora, vai queimando todo mal, vai queimando todo mal, vai queimando todo mal, vai queimando todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, 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 recalabaharabacharabalabai, toca, fogo, 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 profetizo libertação agora, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, sai, sai, toca, fogo, fogo, vai queimando todo mal. Isso, querido. Você não vai voltar para casa com nenhuma enfermidade, com nenhum mal. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Esse cativeiro acabou na tua vida. Todo cativeiro acabou. Acabou. Em nome de Jesus. Toca, Deus. Toca. Toca, Senhor, com teu poder. Toca, Deus, toca, toca, Senhor, dê lugar à presença de Deus, em nome de Jesus. O leão da tribo de Judá vem em teu encontro nesse momento. Eu declaro vencida toda enfermidade, toda perturbação, toda dor, todo mal-estar. Em nome de Jesus, a porta fechada eu declaro, está aberta. Em nome de Jesus, está aberta. Em nome de Jesus. Xerecalabaharabashai. Toca com fogo, glória a Deus. Enche o céu nessa noite, querido, com essa adoração. Exaltamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Hoje é o dia do fim do poder de Adoni-Bezek. Acabou o domínio. Acabou o domínio. Receba cura e libertação. Receba vitória, prosperidade. Que as portas fechadas se abram. De querer baixeriando arai.
Que a saúde emocional venha sobre você. Que uma mente renovada venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que a vitória que o Senhor tem conquistado por você na cruz, se aproprie dela agora. Se aproprie dela agora. No nome de Jesus. Levante a sua mão para cima um pouquinho, por favor. Diga comigo assim: eu creio. Diga forte: eu creio que a minha vitória conquistada na cruz está em minhas mãos. É minha. Em nome de Jesus. Eu declaro Ibezeque. Diga que Adonibezeque não tem poder na minha família, na minha casa. Eu declaro que o Espírito de Deus está sobre mim. Eu estou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite.